Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aí aguardando. Você fica aguardando porque você sabe que vem fogo do céu. São ensinamentos que o Espírito Santo traz ao nosso coração para que seja levado para você de uma forma simples, de uma forma descomplicada, porque o Evangelho do Senhor, ele é simples, ele é totalmente descomplicado. Ele te dá a revelação e através dessa revelação você aprende como manusear a maior arma que Deus nos deu, a sua palavra. Como manusear a sua palavra. E eu quero orar para que caia em terreno fértil, sabe, esses estudos, para que você não se desvie, para que Satanás não venha como ave de rapina e leve aquilo que você está aprendendo. Porque o alimento é seu, o alimento não é para ele, o alimento não é para os demônios, o alimento é para você, meu irmão, o alimento é para você, minha irmã. Menino e menina de Deus, para aprender a palavra do Senhor descortinada para você. E eu peço que, se você sentir no teu coração, ore também e aceite esses estudos no nome de Jesus. Pai amado, misericordioso, nós estamos diante de Ti, Senhor, de onde nós nos saímos. Nós estamos, Senhor, aqui fazendo a locução do programa Portas Abertas, colocando nas Tuas mãos, Senhor meu Deus, nesse momento, as nossas vidas, te pedindo discernimento, te pedindo, Senhor, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas, como sempre está, com os Seus ouvidos, ouvindo, Senhor, porque nós temos sede, nós queremos aprender, que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria que vem de Ti, que o Senhor derrame sobre nós o discernimento, o abrir das nossas orelhas, dos nossos ouvidos, para que nós possamos receber de Ti a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, para que nós possamos cumprir a Tua palavra aqui na terra, levar para outros, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelas vidas que estão aqui, ouvindo o programa. Pai, eu peço a Ti que o Senhor não desampare um só pequenino seu, que o Senhor estenda a Tua mão, Pai, e permita que todos Te conheçam da maneira que tem que Te conhecer, num Evangelho aberto e verdadeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ô menino e menina, nós chegamos no Café com Fé, número 244, do dia 7 de abril de 2022, no programa Portas Abertas, número 266. E o tema hoje, porque sempre eu trago um tema, você vai ensinar alguém, você tem que trazer um tema, um nome para esse estudo. O tema hoje, eu faço uma pergunta para você. Qual o seu testemunho? E eu vou começar lendo um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 e 24. Tudo faço por
causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Amados, o primeiro texto já vai ser descortinado para nós. E o segundo texto, também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Lembrando que eu acabei de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 5. Amados, meninos e meninas de Deus, vamos tratar hoje de uma questão que divide muitas opiniões entre cristãos, não cristãos. Eu vou aqui tecer comentários sobre o papel que a nossa conduta cristã exerce na ministração do Evangelho. Eu quero falar para você que já tem Jesus aí no seu coração. E eu quero iniciar com uma observação, amados. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, esse é justificado em Cristo Jesus e nasce de novo. E esta obra o torna qualificado para ressuscitar se vier a morrer, ou ser arrebatado se a trombeta soar, chamando os salvos para o encontro com o Senhor nos ares. Ou você duvida disso? Amados, eu tenho dito aqui que nós temos que orar, nós temos que crer no natural para ser no sobrenatural. E eu quero te fazer uma pergunta. Basta receber a Cristo para ter a vida eterna? Oi? Isto acontece porque nós somos salvos mediante a fé, não intervindo no processo nenhuma obra humana. Cristo alcançou essa vitória por nós na cruz, ao morrer e depois ao ressuscitar. Todos os méritos, amados, todos os méritos de Cristo são atribuídos ao que está justificado e regenerado. Você aceitou Jesus Cristo? Você foi salvo? Você foi salvo mediante a fé. E todos os méritos de Jesus são atribuídos a nós, porque nós estamos justificados e regenerados. Se você não crê nisso, você não precisa nem ouvir o restante desse estudo. Agora, se você crê, pelo menos em parte, você já vai entender o significado desse estudo. Porque, amados, eu quero que você entenda que entre o receber a Cristo e o início da vida eterna, há uma vida terrena para ser usufruída. Ou você não concorda comigo? Você recebeu a Cristo e de imediato você já está na vida eterna. Amados, esta é a razão de Jesus categorizar, colocar categorias na vida eterna em vida e vida abundante. Em João 10:10 está escrito: para que tenham vida e vida abundante. Então ele não está dizendo ali para que tenha vida abundante. Ele está dizendo para que tenham vida e vida abundante. Por vida, nós entendemos o fruto contínuo, perpétuo, ininterrupto dessa emanação de vida que se perdura no tempo e no espaço. E mesmo que ela seja interrompida pela morte, amados, ainda assim aguarda o momento da ressurreição, quando receberá o corpo glorificado
para adentrar na vida eterna. Eita, Miriam, você está complicando tudo. Tô não, amado. Porque se você conhece Jesus, se você aceitou Jesus, você sabe que você não vai entrar com esse mesmo corpo na vida eterna. Você vai ter um corpo glorificado, pelo menos Apocalipse, pelo menos em outros textos é nos falado. Por outro lado, a vida abundante, que é dito ali em João 10:10, diz respeito à intensidade do momento em que esta vida se realiza. Da intensidade que esta vida pode usufruir em dadas consonantes em termos de paz, alegria, longanimidade, justiça e assim por diante. Queridos, eu gostaria que na realidade você fizesse a pergunta da seguinte maneira: como podemos viver no tempo presente os efeitos da vida eterna? E a qual sua influência na pregação do Evangelho? Queridos, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Tem um ditado que é usado com frequência para demonstrar a importância do testemunho na pregação do Evangelho. Disse de forma corrente: o Evangelho estaria na dependência direta do testemunho do cristão. Será mesmo que isso é verdade? Será que o testemunho de um cristão é a única dependência direta para alguém ser salvo? Para alguém querer ser salvo? Eu vou deixar Paulo responder em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Se você quiser acompanhar comigo, esta é a oportunidade que você tem de abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Eu vou ler para vocês. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Queridos, eu quero que vocês entendam que Paulo está aqui fazendo a consideração da intenção daquele que ministra a palavra de Deus. Ele apresenta dois grupos de pessoas aí. Aquele que prega o Evangelho com seriedade, bom testemunho cristão e de boa vontade, e outro grupo inconsequente, interesseiro, birrento, que mais promovem dissensões que a paz. E fora aqueles outros grupos que só pensam o próprio interesse, que são os interesseiros. E qual a conclusão do apóstolo Paulo? Você pode chegar nessa conclusão comigo? É que seja de um modo ou de outro, pessoas poderão ser alcançadas pelo Evangelho. Que maravilha, né? As pessoas são alcançadas mesmo que dois grupos de pessoas estejam pregando. O grupo da seriedade, com bom testemunho cristão, ou aquele grupo inconsequente, aquele grupo que só vive de campanha, só vive de vender indultos, como na época dos católicos, vender perdão, vender libertação. Amados, para uma vida ser alcançada pela palavra de Deus, basta que esta mesma palavra seja apresentada, porquanto há poder em sua mensagem para transformar uma vida. O Evangelho não depende do testemunho de ninguém para alcançar vidas. Ele tem poder em si mesmo.
E Paulo escreveu a esse respeito, e é isso que eu quero que você entenda. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você vai ler isso em Romanos capítulo 1, versículos 16. Queridos, o evangelho é o poder de Deus, que salva todo aquele que nele crê. E neste sentido, tanto faz se quem o apresenta tem ou não testemunho condizente. Miriam, você está dizendo que um pastor pecador pode falar? Pode, é o Espírito Santo que vai convencer. O poder que salva não está em sua vida, mas no evangelho. Entendeu? O poder que salva, que vai falar de salvação e que vai fazer a pessoa sentir, não está na vida de quem está falando, está no evangelho. Paulo tinha tanta consciência dessa verdade que ele próprio foi repreendido diretamente pelo Senhor Jesus para não incorrer nesse erro. E eu quero que você entenda por você mesmo a história e a revelação que Deus me fez, amados. Me perdoa. Eu quero que você entenda. Por isso eu vou ler para você Atos, capítulo 22, versículos 17 a 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra. Porque eu quero que você entenda na integralidade o poder dessa palavra. Vamos ver. Olha Paulo falando aqui. Espera aí que eu vou beber um pouquinho de água. É isso daí, amados. Vamos voltar aqui. Atos, capítulo 22, versículos 17 a 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ele mesmo disse ao Senhor: eles bem sabem que eu encerrava em prisão, ele colocava as pessoas em prisão. Gente, olha Paulo falando. Mas Deus falou para ele: para tudo. Não é esse o testemunho que eu quero que você dê. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Sabe, queridos, Paulo testemunha aqui de um fato que aconteceu nos primeiros anos após sua conversão. Ele tinha fugido de Damasco e agora estava em Jerusalém. Ele pretendia permanecer nessa cidade, apresentando como credencial o seu impactante testemunho de conversão. Ele entendia que bastava tão somente contar sua história e as pessoas viriam correndo para Cristo. O Senhor, contudo, foi incisivo, dizendo que Jerusalém iria rejeitar o testemunho de Paulo. Portanto, era hora de partir. E Paulo se retirou para Tarso, ficando muitos anos em sua terra natal antes de ser chamado para ministrar em Antioquia. A Antioquia. Olha aqui, ele ficou muitos anos. Tem gente que mal se converte, já quer sair aí pregando, já quer sair falando da palavra de Deus. E pode. Se for chamado, pode. Se um bom testemunho não é suficiente para levar alguém a Cristo, o mau testemunho também não tem o poder de afastar alguém de Cristo. Desde que a palavra de Deus, ela seja anunciada, ela tem em si o poder de Deus para salvar. Amados, até aqui você tem compreendido? Você tem entendido? Você tem entendido?
Deus mesmo tirou Paulo, diz que o bom testemunho não é o suficiente para levar alguém a Cristo. Então nós entendemos que o mau testemunho também não tem o poder de afastar alguém de Cristo. Se por um lado tiver ou não ter testemunho, não faz diferença para a palavra de Deus salvar alguém. Por outro, o bom testemunho corrobora, ajuda o poder salvítico da palavra de Deus, o poder salvador da palavra de Deus. Queridos, eu quero que você entenda que para fazer essa distinção, Paulo faz referências aos Jogos Olímpicos da sua época, que eu li lá no início. Todos correm, um alcança o prêmio. Paulo está demonstrando por esse exemplo que Deus jamais se esquecerá de todo sacrifício, disposição de vontade, amor à obra de Deus que alguém empreende para levar o evangelho. Neste caso, amados, presta atenção aí, é um descortinamento da palavra de Deus para vocês. Neste caso, queridos, o indivíduo se torna como o bom perfume de Cristo. Como o bom perfume de Cristo. Deus pode fazer do testemunho desse uma poderosa mensagem do poder transformador de Cristo no âmago do ser. Como pode falar, não fale. Nós precisamos entender a distinção entre o poder que está ali, emelado ali, na palavra de Deus, e nosso testemunho associado a ela. Entre o poder que está dentro da palavra e o nosso testemunho associado a ela. Como Paulo afirma, mesmo que muitos pregam a Cristo por inveja ou por contenda, ainda assim, pessoas serão convertidas por esta pregação. O inveja, contenda aqui, amados, eu nem creio que esteja aqui assim no nosso meio. Eu creio que é assim, porque quando você está em inveja, em contenda, você não tem o poder do Espírito Santo. Então ele está afastado de você. E mesmo assim, isso não significa que Deus, sabe, que as pessoas não serão convertidas. Mas eu quero que você entenda que isso não significa que Deus está validando o comportamento do pregador, não. Deus é Deus, Ele odeia o pecado. Eu chamo essa situação de chegar no céu como um pintinho depenado. É isso daí. Eu ouvi um rapaz, o César das quantas, eu não lembro o nome dele, César Andrade. Eu ouvi uma pregação e eu guardei isto para mim. Pintinho depenado. Você já imaginou? Galinha depenada. A pessoa na terra, a luz dos homens, parece ter um ministério exemplar. Todos admirando a envergadura do pregador. Meus amados, você vê grandes templos, você vê grandes coachings, pessoas abusando do humor, abusando da palavra de Deus, pessoas que não têm interesse em te ensinar de verdade o evangelho de Cristo, mas de alguma forma pessoas pegam, de alguma forma as pessoas estão ali ouvindo, de alguma forma as pessoas estão se convertendo, né? E aqui, essas pessoas que têm um ministério exemplar, todos admirando, contudo, ao chegar no céu, passando as obras destes pelo fogo, não sobra nada senão somente sua alma. Eu creio que você deve estar se perguntando de onde eu tiro a ideia da galinha depenada, do pintinho depenado, como César falou. Eu vou lhe mostrar. E na palavra de Deus. Eu quero que você entenda que se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 e 15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha, eu quero te dizer que nada do que você faça, sabe, vai invalidar a salvação. Claro, amados, que você tem que se arrepender. É evidente. Agora, com base nessa revelação do apóstolo Paulo, cada um de nós seremos testados pelo fogo diante de Deus. Eu temo isso. Se nossa obra foi feita por meio do Espírito Santo, não pela força da carne, mesmo que seja em algum grau, essa obra se revelará. Se não, amados, tudo será queimado, restando a este tão somente a sua salvação, porque ela não dependeu de nenhuma obra que este tenha feito, mas tão somente com base no sacrifício de Cristo no Calvário. Você entendeu que a sua salvação não é pelas obras que você vai fazer, a sua salvação não é por vidas que você vai ganhar, embora você precisa ter uma vida santa com Deus. Você vai ganhar de qualquer maneira a sua salvação, porque a sua salvação é base no sacrifício de Jesus lá no Calvário, o sangue que ele verteu, a ressurreição dele, a morte e a ressurreição. Por isso, amados, eu disse no início que basta tão somente alguém crer em Cristo para ser salvo. Agora, presta atenção aí! Para ter suas obras em Cristo reconhecidas, tudo depende desta mesma obra passar pelo critério do fogo naquele dia. Eu acho que eu pus assim um desconforto na tua cabeça. Eu acho que eu pus assim um ponto de interrogação. Mas calma aí, que a gente já está inclusive quase terminando. Mas eu estou te explicando. É por isso que Paulo usa a travessia do deserto para demonstrar que no percurso para a Nova Canaã, cada um é tratado em conformidade com a sua fé, ainda que todos participem do mesmo alimento espiritual que é Cristo. Queridos, quem é salvo, tão somente por sua justificação e regeneração, e este ato é concomitante com a justificação, está salvo pelos méritos de Cristo. São méritos bons? Claro que são. São méritos maravilhosos, que é o que nos justifica, o que nos dá direito à salvação. Agora, quem acrescer a sua justificação e regeneração, o andar em espírito, eu estou falando para homens e mulheres de Deus, acrescentará obras à sua salvação. Contudo, como feita pelo Espírito, não por força da carne, esta obra, ela é reconhecida, amados, diante de Deus, segundo o grau em que ela se apresenta. E isso se observa pelos diferentes tipos de pedras preciosas mencionadas por Paulo. Queridos. Agora, para você compreender o valor das coisas que queimam como madeira, feno e palha, imagine o seguinte diálogo nos céus diante do trono de Deus. Olha, é um diálogo fictício que eu vou fazer agora, tá? Deus chama Paulo, o apóstolo Paulo, para apresentar o conjunto das suas obras na terra. Ele chama, vem cá, Paulo. Como ele já passara pelo fogo, tudo que ele apresenta ao Senhor é ouro, fruto de suas obras na terra. E daí, Deus fica deveras admirado com o valor do testemunho de Paulo, gente, pois ele é como a história do rei Midas, tudo que toca vira ouro. Paulo foi um homem tão cheio do Espírito Santo que em dadas circunstâncias ele tinha o discernimento de dizer: agora digo eu, não o Senhor.
Amado, se alguém tiver obras que retratam ouro, este é o apóstolo Paulo. É um apóstolo que eu não gostava pela arrogância, e hoje eu amo cada pedacinho de que eu leio sobre Paulo. Amados, ele podia dizer: agora digo eu, não, Senhor. Quantos estão num púlpito falando para você: Deus mandou falar, sem que Deus falasse? Quantos estão num púlpito nesse momento falando: Deus mandou revelar, Deus mandou te curar, quando Deus não mandou nada? Amados, voltando a Paulo, fim da apresentação de todo o ouro, Deus diz assim a Paulo, ainda diálogo fictício: estou admirado com as suas obras, você teve um grande ministério, eis aqui o seu galardão. Agora, para que você possa comemorar esse resultado alcançado, como pelo Espírito do Senhor, traga para diante de mim madeira, palha e feno, para que um grande fogo se erga em minha presença. Amados, Paulo, cuja obra toda fora transformada em ouro, começa a pensar onde conseguiria madeira, feno e palha para levantar esse fogo diante do Senhor. Então, queridos, Paulo se lembra de todos aqueles cujo testemunho fora tão fraco que a única coisa que contava era com a misericórdia de Deus para ser salvo, pois não tinham obra alguma a apresentar. Então ele chama todos esses fracos, todos os ministros que não tinham palavra, ganharam vidas, mas não tiveram um testemunho de verdade. Aí ele chama todos esses fracos, esses relapsos, esses preguiçosos, esses crentes que não queriam nada com nada, e até os que ele ganhara para Cristo pelo poder da palavra de Deus. Então, queridos, uma grande fogueira erguida diante do Senhor, porquanto essas vidas só tinham a misericórdia de Deus para serem salvos, somente a obra de Cristo na cruz e nada mais. Esse foi um diálogo assim imaginário, né, fictício, que eu trouxe para vocês. Mas Paulo, amados, deixou essa percepção escrita para nós. Vou ler de novo para vocês. 1 Coríntios capítulo 12, de 22 a 25. E já estou terminando. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 22 e 25. O que Paulo está a afirmar aqui, amados, é que haverá muitos que chegarão aos céus tão somente com obras convertidas em madeira, feno e palha. Aqueles que não tiveram palavra, aqueles que não tiveram discernimento, aqueles que acharam que a vida de luxo, a vida de enganação, era melhor, porque não existia um Deus verdadeiro. Porque não é possível que quem prega na inconsistência não acredite que existe um Deus verdadeiro. Contudo, ainda esses demonstraram a grandiosidade da graça divina. Porquanto não tendo obra, não tendo testemunho, ainda assim foram salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Amados, olha aí mais uma revelação. Quem são eles? Estes são eu e você.
E que isso sirva de incentivo para termos também um testemunho condizente com quem somos diante de Deus, amados. Amados, pensa bem, eu e você podemos dar testemunho de verdade da palavra de Deus. Nós podemos ser diferentes diante de Deus. Ser diferente e saber se estamos agradando a Ele. Ele manda com que nós pregássemos a palavra dEle. E se der frutos, melhor ainda. Porque daí nós estamos na palavra. Amados, Cristo nos deixou o legado da salvação, da libertação, do perdão dos pecados. O que você está esperando para pregar? O que você está esperando para ser testemunho de Deus? O que você está esperando? Queridos, nós estamos diante de Deus para levar o nosso testemunho. Que testemunho você quer dar? Acredita, creia, porque é apenas na ação de crer que você pode fazer o sobrenatural de Deus vir sobre você. Eu tenho dito isso direto aqui, porque quando você crê, você está agindo no natural, e o sobrenatural de Deus é sobrenatural. Amados, eu tenho dito e vou continuar dizendo que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e ela tem que ser levada a toda a gente. Ela tem que ser levada a toda a gente de uma maneira verdadeira, de uma maneira que você não seja cobrado mais tarde e seja queimado como madeira, como feno, tá? E como palha. Eu quero te dizer, amados, que as portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Por qualquer charlatão, por qualquer palavra. Vai na Bíblia. O evangelho que está sendo pregado lá é de Deus. Vai na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é. Ele não distorceu. Se ele não distorceu, vai na Bíblia. Pede para o Espírito Santo, ele que vai te dar discernimento. E se você não tem o discernimento, vai lá em Romanos capítulo 10, versículos 17 e come esse versículo todos os dias. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amados, esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos, nós sabemos o que está sendo falado. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós sabemos que é Ele que sacia a nossa fome. É Ele que nos dá a água da fonte da vida. É Ele que nos alimenta. E alimentar somente da palavra do Senhor. Querido, Deus abençoe a sua vida. Que você nunca se desvie da palavra de Deus, mas se desviar, você sabe que Deus está aí. E não viva uma mentira, não viva um evangelho de mentira. Eu sou bom, só ali na frente dos seus irmãos. Dê testemunho. Muitos gostariam de ver maridos convertidos. Dê testemunho, mulher. Muitos maridos gostariam de ver suas mulheres convertidas. Dê testemunho, marido. Muitos gostariam de ver seus filhos convertidos. Dê testemunho, pais. Dê testemunho. Você quer ver a tua família convertida? Dê testemunho. Que testemunho você está dando? O testemunho é você. É isso daí. Eu quero que você entenda hoje que você não tem por onde fugir. Deus está de olho em você. Pro bem, é claro. Pro bem. E eu, amados, estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.